quê. E agora vamos falar das eleições nos Estados Unidos. A gente chama ao Poder Expresso dessa sexta-feira Eric Wilson. Eric já participou 2 vezes essa semana. Normalmente participa aqui às sextas-feiras, mas foi necessário convidá-lo outras 2 vezes porque tivemos o atentado contra Donald Trump com desdobramentos dos mais variados possíveis, e ontem foi o ápice da convenção dos republicanos, do Partido Republicano. Donald Trump, dentro daquela formalidade ali, já se sabia que ele era o candidato, já estava oficializada a candidatura para que concretize esse desejo dele de voltar à presidência dos Estados Unidos. Mas nessa ocasião, nessa formalidade ali, né, Eric, tivemos um discurso muito forte e um discurso daqueles que eleitores mais à direita gostam de ouvir. E eu vou trazer aqui uma frase dele aqui, na verdade um trecho aqui, inclusive, do que está na nossa matéria. Trump promete maior operação de deportação da história dos Estados Unidos se eleito, matéria que já está no ar aí no sbtnews.com.br. Olha só, ele disse o seguinte: temos uma crise de imigração legal, uma invasão massiva em nossa fronteira sul, que espalhou miséria, crime, pobreza, doenças e destruição para comunidades por todo o país. Os imigrantes estão vindo de prisões e cadeias, de instituições mentais e asilos. Nós nos tornamos um lixão para o resto do mundo que está rindo de nós. Tem essa tarja aqui, inclusive, coloca aí pra gente, Tiago, essa que está no roteiro, deixa essa frase aí em destaque, que é a seguinte: nós nos tornamos um lixão para o resto do mundo que está rindo de nós. Eric, boa noite. Isso tem impacto? Isso aumenta a quantidade de votos ou é o contrário? Muito boa tarde, Jesus, tudo bem? Veja só, esse discurso foi uma coisa muito antecipada, porque foi a primeira vez que o Donald Trump ia falar diretamente com a nação depois do atentado do sábado passado. E a campanha dele, os assessores haviam soltado trechinhos da fala que ele ia dar antes dele, assim, de fato, fazer esse discurso. E muita gente ficou, de antemão, impressionado, porque achavam que, assim, a fala, ou seja, o discurso, conforme escrito, estava falando de todo mundo que tinha que se unir, que era o momento do país se juntar, que não adianta você ganhar uma eleição só com metade das pessoas, se a outra metade te odeia. Era um discurso unificador, ou seja, então estava todo mundo pensando, pronto, será que o Donald Trump, depois desse atentado, depois dessa coisa toda, onde ele quase foi morto pelo franco-atirador que tentou matar ele, será que ele mudou de pensamento? Muita gente achava assim, questionável se de fato o Donald Trump é dessa idade toda que ele tem, com esse historial todo que ele tem, se ele é capaz de mudar, mas assim, muita gente estava olhando aquele discurso, pelo menos os trechos que foram entregues para a imprensa antes do evento, pensando, será que ele realmente mudou de ideia? Isso seria um momento justamente para ele se impor como presidente, como líder, como estadista. Mas Donald Trump, sendo o Donald Trump, ele começou a falar as palavras que estavam no teleprompter, no discurso. Ele estava começando a falar sobre essa mensagem, mas logo em seguida, Trump sendo o Trump, ele não conseguiu se conter e começou a improvisar, ou seja, a fala dele, e ele começou a falar sobre essas coisas todas que você estava citando, falando sobre os problemas na fronteira do Sul, dos imigrantes, falando que os Estados Unidos é um lixão, falando que China é grande inimigo, falando um monte de coisas que estava fora do discurso oficial. Esse discurso de ontem foi 1h32 de duração. Um filme médio nos Estados Unidos, de Hollywood, é 1h31. Então, foi um filme, basicamente, que ele discursou. Foi o discurso mais longo desse tipo para aceitação de nomeação de um partido grande para presidente na história, pelo menos na história moderna. Então, assim, foi Trump sendo o clássico Trump, ou seja, não tem dúvida. Então, quer dizer, muita gente, a análise hoje é que ele, com certeza, falou tudo que o pessoal lá na plateia, lá na audiência, na convenção republicana queria ouvir, mas em termos de, assim, voltando para a sua pergunta,
se ele conseguiu convencer alguém de que assim ele seria uma melhor opção do que o democrata, ou seja, acho que muita gente acha que ele não conseguiu convencer ninguém, ou seja, que ele de fato só repetiu as linhas que ele vem fazendo ao longo da campanha, ou seja, falando sobre os problemas do país, como os democratas são ruins, como os democratas querem destruir o país, como os imigrantes são ruins, etc, etc, etc. E eu acho que muita gente achou que ele perdeu uma grande oportunidade, sobretudo logo depois dessa tentativa de assassinato que aconteceu no sábado, de tentar unir o país. Então, muita gente os analistas em geral estão vendo essa discussão de ontem como uma oportunidade perdida. Agora vamos para os democratas. Joe Biden nesse fica, não fica, sai, não sai, e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, crescendo aí, se tornando o nome a o substituir, né? Para a substituição de Joe Biden. E agora nem é mais a questão de se Kamala vai substituir Joe Biden ou não. Agora já está se falando em quem será o vice dela. Inclusive, o Eric trouxe algumas informações valiosas aqui que a gente colocou em uma matéria que está no nosso site sbtnews.com.br com o seguinte título: Kamala deverá formar chapa com o governador de Minnesota. Aposta analista político. Essa é uma aposta do Eric. Continua mantendo a aposta, dobra a aposta. Como estamos hoje, Eric? Veja, Jesus, eu não sei se vocês no Brasil lembram, eu vou voltar na história um pouco. Você lembra na guerra do Iraque, que quando as Forças Armadas, principalmente lideradas pelos Estados Unidos, estavam avançando em Bagdá, tinha um tal de ministro de informação, que era um ministro que reportava a Saddam Hussein, que o apelido dele era Baghdad Bob, né? Ele era um cara que ganhou esse nome Baghdad Bob porque ele era um cara que ele falava, mesmo que você dava para ver os tanques americanos, toda a força aérea americana em cima, ele tentava insistir para o público árabe e sobretudo para os iraquianos de que, tá tudo bem, os americanos não vão conseguir vencer, a gente está ganhando essa guerra, não tem problema nenhum, não tem nada para ver. Não sei se vocês aí no Brasil lembram desse tal de Baghdad Bob. Esse não era o nome de verdade, mas era o apelido que lhe deram. Mas, assim, virou meio piada, né? Porque um cara que, ante uma verdade indisputável, ele sempre continuava falando que, Bagdad não vai cair, o Saddam está bem, os iraquianos vão ganhar, os americanos vão perder, etc. Então, tem muita gente hoje em dia que está comparando os democratas, sobretudo as porta-vozes da campanha, vários, assim, figuras políticas do Partido Democrata insistindo que o Biden vai continuar, estão comparando eles com Baghdad Bob, porque assim, está mais do que óbvio que o Biden vai sair. Eu venho falando isso há muito tempo, desde então, acho que hoje foram mais alguns deputados e mais um senador importante, o Jon Tester, que é senador do estado de Montana. Acho que a total agora está 32 membros da Câmara de Deputados que já estão pedindo para o Biden sair. Está mais do que óbvio que isso vai acontecer. A questão é quando, né? O que a gente estava falando ontem é quem vai ser o substituto, né? E muita gente concorda que não tem, por causa desse calendário que está na nossa frente, não tem como ser uma pessoa a não ser a Kamala Harris, que é a atual vice, que seria a nova frente, a nova cabeça do Partido Democrata. E a questão agora é quem seria o vice, né? Eu aposto que vai ser o governador de Minnesota. Eu vi disso de fontes muito confiáveis, mas não está, vamos dizer, 100%. Eu diria 75%. Existe um outro nome que está circulando. Então, 3 nomes que estão circulando por aí, mas eu diria que o Walz talvez seja o mais forte. Tem um outro nome que o atual governador da Carolina do Norte, que é o Roy Cooper. É um cara que... A Carolina do Norte, o North Carolina, é um estado de disputa, é um estado pêndula muito importante para os democratas, e seria uma vitória se os democratas pudessem ganhar a Carolina do Norte. Minnesota sempre votou, desde a época do Nixon, votou nos democratas, mas por causa dessa queda de Biden nas pesquisas, ou seja, Minnesota está na jogada agora, é um estado que está em disputa, mas, sobretudo agora com a seleção do J.D. Vance como sendo vice do Trump,
muita gente acha que tem que ter alguém do Midwest. O Midwest significa o meio do país, que são assim aqueles estados a partir da costa leste até o meio do país, que inclui, por exemplo, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Michigan, Ohio, etc. Então, muita gente acha que tem que ser alguém lá do Midwest para bater contra o J.D. Vance, que vem do estado de Ohio, que é do Midwest. Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei se eu vou dobrar a minha aposta, mas continuo apostando no que eu falei ontem, que eu acho que com certeza, não com certeza, mas com muita probabilidade vai ser o Tim Walz, o atual governador de Minnesota, que também é o presidente, o chairman da Associação dos Governadores Democratas do partido, ou seja, então ele está em uma boa posição para ocupar esse espaço. Bom, então vamos reforçar esses dois nomes aqui para você que nos assiste. Joe Biden e Donald Trump aqui no Brasil, até quem não acompanha as eleições dos Estados Unidos conhece bem esses dois nomes. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, tentando a reeleição, e Donald Trump, ex-presidente, tentando voltar. Kamala Harris é a vice-presidente dos Estados Unidos, a vice de Joe Biden. Então, ela seria a cabeça dessa chapa e como candidato a vice-presidente, Tim Walz, que é o governador de Minnesota. Essa é a aposta de Eric Wilson. Vamos acompanhar, Eric, e semana que vem a gente confere se isso já se concretizou ou não. Afinal de contas, como a gente já conversou em off, não é uma questão de se Joe Biden vai desistir, mas de quando Joe Biden vai desistir. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Um ótimo final de semana para você, Eric. Até a semana que vem. Um abraço. Valeu, Jesus. Tchau, tchau.